Olá, internautas aqui da TV 61. Eu volto aqui com o advogado Vitor Andrade, ele é o presidente da Comissão da Igualdade Racial da OAB do Distrito Federal, e nós temos aqui no nosso programa Advocacia e Igualdade Racial a convidada muito ilustre para mim, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, e que é a Antonieta Costa. A Antonieta Costa, ela é pedagoga, o currículo dela é extenso, tem até que ler, gente. Pedagoga, geógrafa, especialista em educação para a igualdade racial e especialista em educação integral. Ela é membro do Conselho de Educação do Estado de Mato Grosso e ela é fundadora do IMUNE. O IMUNE é o Instituto de Mulheres Negras de Mato Grosso, e ela vai participar com a gente. O tema hoje, no nosso bate-papo aqui, é injúria racial e racismo. Vitor? Muita gente confunde o que é injúria racial, o que é racismo, e alguns operadores do direito e alguns órgãos e pessoas do aparelho estatal, né, que deve cuidar dessa situação, acaba fazendo essa confusão e muitas vezes uma atitude de racismo estrutural ameniza casos de racismo, caracterizando como injúria racial. Então, a gente vai fazer esse nosso bate-papo para a gente entender o que é uma coisa e o que é outra coisa. Vitor, vamos dar a palavra aí para a Anieta se apresentar também, falar um pouquinho mais, e aí a gente entra no tema. Antonieta, por favor. Por favor. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Antonieta Costa, mas aqui todo mundo me chama de Nieta, né? Eu já estou tão acostumada a me chamarem de Nieta. Nieta, professora Nieta. Eu sou professora, mas o meu maior currículo se dá na militância negra, né? Eu comecei bem novinha, não que seja velha, mas eu comecei em torno dos 13 anos a militar com a fundação do Movimento Negro aqui no Mato Grosso pelo meu pai. E daí, de lá para cá, a gente foi aí, continuamos a luta, construindo a cada momento e ampliando esse espaço, né? E há 18 anos nós resolvemos trabalhar a política voltada para gênero e raça, e construímos o IMUNE, que é o Instituto de Mulheres Negras, fundamos, né? E estamos aqui essa tarde para dialogar com vocês, para poder fazer esse bate-papo proposto pelo querido João Negrão, né, com outro companheiro aí, para a gente poder sanar um pouquinho das dúvidas. É Beethoven, não é? Exato. Beethoven, desculpa aí, tem hora que... Então, vai ser muito legal, Beethoven, também prazer em conhecê-lo. A gente... acho que necessita pontuar algumas coisas, porque quando se trata de direitos, muitas vezes, você formaliza tanto, né? E as palavras, então, assim, a linguagem para a comunidade, muitas vezes tem que ser mudada. Então, nessa perspectiva, eu penso que quando a gente fala injúria racial e racismo, discriminação racial, há uma confusão. E quando as pessoas vão prestar lá a sua queixa, fazer o seu BO, que é o boletim de ocorrência, também encontra outro processo de despreparo, porque a formação da segurança pública, ela não está preparada para atender esse grupo. E a gente dialoga muito tempo, e eu tenho visto isso, como se todo mundo soubesse a diferença de injúria e de discriminação. Mas quem comete o crime do racismo, ele sabe o que ele está fazendo. E quando ele comete injúria, é interessante. A injúria direcionou para a pessoa, mas ele sabe, ele é um racista nato, ele sabe que ele está discriminando todo o grupo. Então, assim, essa coisa de fazer um BO de injúria racial é bem complexo, porque o cidadão, a cidadã que cometeu aquele crime, ele sabe muito bem. Ele está cometendo um crime de discriminação racial. Só que, diante da lei, você sabe disso, e o Beethoven vai poder explicar bem legal para vocês, né? O que vale é o que está escrito ali, o que está determinado dentro da lei, o que significa um, o que significa outro. Mas a gente sabe, quanto cidadão, negros e negras, né? E que convive diariamente num país onde o racismo é estrutural e massificante, a gente sabe muito bem como se dá isso, né? Então, eu só penso que a gente tem que mudar a linguagem,
né? Eu sei que injúria racial é quando a pessoa comete um racismo. Para mim, Antonieta, sua negra, safada, porcaria, acrescentando adjetivos que denotam inferioridade, ou muitas vezes ele nem colocou esse adjetivo, mas ele fez a discriminação no sentido pejorativo, no sentido de discriminar mesmo, de me excluir, de colocar no processo de discriminação racial. E o racismo, a discriminação racial em si, né, ela é quando eu falo isso para todo um grupo que é a comunidade negra. Então, eu não fiz diretamente só para a pessoa, mas eu fiz para toda a comunidade. Me corrija depois e me acrescente mais, porque eu penso que a gente tem que usar uma palavra bem mais acessível para a comunidade entender. É isso e é isso. Por quê? Perante a lei, eles estão escritos, isso. E chega lá, a maior dificuldade nem não é colocar a injúria, que eles tiram a injúria e colocam agressões. Não é injúria racial. É um ato de agressão, é uma violência verbal. Agressão verbal, que é uma violência verbal. Então, assim, eles procuram tirar da pessoa que foi discriminada esse artigo, porque ele sabe que esse artigo é inafiançável. E até a injúria já é afiançável, né? Mas a discriminação racial não. Então, a gente precisa compreender isso, e aí a gente vai escutando um pouco, mas eu penso que a comunidade ela precisa ter uma maneira mais acessível, e a OAB, ela criando dentro essa seccional, as regionais, né, as estaduais, ela traz também uma possibilidade de ampliarmos esse conhecimento, e ampliando esse conhecimento, a estrutura de defesa ela chega um pouco mais para as comunidades que não têm recurso, que não têm acesso. É isso. Aí eu escuto e aí a gente vai dialogando. Obrigada. Manda bala. Fica até difícil continuar, né, com tudo que ela falou, é sensacional. Eu, enquanto advogado, enquanto cidadão, enquanto homem negro, vejo muito do que ela falou, e isso se reflete de fato na sociedade, né? A gente tem dificuldade de interpretar, de saber identificar o que é racismo, o que é injúria, né? E até esclarecendo essa questão. Para o Estado, né, digamos, para o agente de polícia que está ali, como há no Brasil o racismo estrutural, o próprio agente de polícia ele também é reflexo dessa estrutura racista. Então, quando você chega para fazer um boletim de ocorrência, fala, olha, sofri um crime de racismo, sofri uma violência racista, né, configurada na lei de racismo, ele vai falar, não, mas isso aí, foi contra você? Não foi contra toda a sociedade, não foi contra todo um coletivo indeterminado, foi simplesmente contra você. Né, e acaba colocando isso ali como uma injúria. A gente já tinha falado injúria qualificada, né, pelo parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal, né, que é uma questão de discriminação, de preconceito, raça, etnia, cor, né? E se você pega a Lei 7.716 e também o texto da própria Constituição, ele fala basicamente a mesma coisa, né? Que é um ato racista, né? Oriundo do preconceito ou discriminação por raça, cor, etnia, idoso, enfim, não deveria se desqualificar o crime de racismo para injúria porque ele é atacado contra uma única pessoa, né? Como bem diz Antonieta, a pessoa que comete o racismo, ela sabe que ela é racista não contra aquela pessoa. Não é um ato involuntário contra uma única pessoa. O racista, ele é racista 24 horas por dia, ele é racista o tempo inteiro, né? Então, se a Lei 7.716 ela prevê mecanismos de combate ao racismo, mecanismo de combate à segregação, assim como a Constituição prevê, não haveria motivo algum para, anos após a Constituição, se promulgar uma lei, colocar uma lei implementando uma forma mais branda de racismo. Né? Isso é reflexo também da conivência racista, da estrutura racista que a gente vive no Brasil. Então, quando o artigo 140, parágrafo 3º, ele é implementado e ele é utilizado no dia a dia do judiciário, no dia a dia
das polícias judiciárias, né, ele é uma forma mais branda a fim de amenizar o crime de racismo. Então, ou seja, ele é ato contrário ao que a Constituição prevê, ele é ato contrário ao que a Lei 7.716 prevê. Ele simplesmente tenta amenizar, por conveniência, algo que a gente sempre fala, é questão de conveniência da estrutura racista no Brasil, né? O reflexo disso, não existem prisões por racismo, né? A pessoa ela comete um crime de racismo claramente contra todo um coletivo, contra toda a comunidade negra, chega lá, não deveria, na delegacia, não deveria ser conferido ao agressor a fiança, né? Deveria realmente sair, e isso é convertido em injúria racial, artigo 140, que eu falei, né? Para que ele possa pagar uma fiança e sair, né? Então, a gente teve um caso recente aí de uma mulher em uma loja que falou que odiava preto, que ela era a pessoa mais racista do mundo, e mesmo assim o agente de polícia, a autoridade policial, conferiu a ela o direito de pagar uma fiança e sair pela porta da frente, como entrou, como se nada tivesse acontecido, né? Como se fosse algo natural, como se fosse algo normal. E isso demonstra que não apenas a estrutura é racista, né? Mas que a sociedade em si, como um todo, ela acaba se tornando conivente com esses atos cometidos contra a sociedade, contra a população negra propriamente, né? Então, diferenciar o racismo da injúria na prática é muito difícil por causa disso. Não deixa de ser as duas formas, o racismo e a injúria. As duas formas, elas são direcionadas à sociedade, à população negra, né? Chamar uma mulher preta de macaca, de qualquer coisa que seja, como preconceito, ele não necessariamente quer dizer que aquela pessoa que está fazendo isso está fazendo contra aquela única pessoa, porque o sentimento que ele tem é um sentimento contra todo o coletivo, contra todas as mulheres, contra todos os negros. Então, eu bato muito nessa tecla de que a injúria racial, assim como ela veio para amenizar o racismo, né, para amenizar as condenações por racismo, ela deve ser extirpada, ela deve ser extinguida, ela deve ser retirada de todo o normativo legislativo, de todo o normativo penal brasileiro, né? Ele não deveria existir, ela deve ser extinta, porque o racista em si, ele não é alguém, ele vai atingir uma única pessoa, é um sentimento próprio, é um sentimento único dele, de que todos os negros são ruins, de que todos os negros são maus, né? E a gente vê recentemente, partindo do próprio governo, né, atos cometidos, caracterizados pelo artigo 140, parágrafo 3º, né, contra povos estrangeiros, e mesmo assim isso é algo que acabou se tornando comum, né? Então, esse parágrafo 3º, né, seja por preconceito de raça, seja por preconceito contra a pessoa idosa, homossexuais, né, a questão LGBTQ+, estrangeiro, ele deve ser extinguido porque ele favorece muito o preconceito, ele favorece muito a discriminação, né? Porque realmente quem comete isso tem o sentimento de impunidade, né? Então, a gente fala muito nessa questão de diferenciação, só que não há diferenciação, né? Num contexto social não há diferenciação. Ambos partem da discriminação, do preconceito por raça, né, do conceito histórico, do conceito político-social, de segregar, afastar e impedir a população negra, a mulher negra, o homem negro, a pessoa idosa, o estrangeiro, de exercer os seus direitos de forma plena. É isso. Nieta, eu queria que você, por favor, contextualizasse a mulher negra, né, em geral, né? Como é que ela está inserida nessa situação aí do racismo e da injúria racial? Nieta? Você perguntou para mim? Eu estou tão baixo. Tá lá. Eu estou falando, eu acho que vocês dois estão, ou sou eu, não sei, até que verificar aqui. Estou escutando bem baixinho. Está tendo mau contato. Mas eu vou repetir, Nieta, eu queria que você comentasse sobre a mulher negra nesse contexto aí da injúria e do racismo. Ok. Então, a mulher negra, nós todos sabemos que ela é triplamente discriminada. E isso em determinados casos. No meu, aumenta um pouco, né, porque ainda sou gorda, mas, enfim,
A gente precisa entender em que país a gente vive para a gente poder entender esse recorte de gênero. Nós vivemos um país que tem o racismo que é estruturado, e esse racismo, e esse país ele já determinou o lugar da mulher negra. E esse lugar que esse país determinou para a mulher negra não é um lugar que eu quero. Não é um lugar que eu quero para as mulheres negras e não é um lugar que as mulheres negras querem. E para entender isso, e como se dá a injúria racial, que impacta diretamente nas mulheres negras, porque a gente ainda tem uma outra situação, né? Que o Beethoven sabe disso. Nós, mulheres negras, a maioria não vai lá fazer o BO de ocorrência da injúria racial, da discriminação racial. Porque, para mim, essa coisa de injúria racial tem que acabar. É discriminação racial. O racista, ele é racista. E ele vai ser racista a todo momento. Porque, para ele, o negro tem um papel inferior na sociedade e a mente dele já formou isso. E a qualquer momento, e no melhor momento que ele achar oportuno, ele vai soltar isso. E ele só não o faz com mais frequência porque perante a lei isso é crime. Mas nós temos hoje um governo permissível. E aí a gente sente o reflexo disso. Quanto nós, mulheres negras, nós sabemos principalmente de como isso impacta no nosso meio. Mesmo porque essas mulheres que têm as vozes invisibilizadas, na maioria das vezes, são elas que silenciam. E eles contam com esse silêncio. Então, a importância que se dá, e que não só nós, do Instituto de Mulheres Negras, né? Agora com o Centro Cultural Casa das Pretas, e temos uma assessoria jurídica lá, mas ir até essas mulheres, ir na periferia e colocar para elas a importância da denúncia, a importância dela, da sua fala, da importância dela de garantir a sua representatividade, principalmente coibir, porque o racista vai continuar racista, mas dizer que é isso, João Negrão, o impacto, ele é marcante quando a gente fala em gênero. E quando a gente fala desse impacto, a gente já sabe que em todo esse processo, nós, mulheres negras, somos aqui estamos mais impactadas. O dossiê das mulheres negras do Brasil aponta que as mulheres negras se encontram em pior estado de exclusão, e principalmente as mulheres negras da região centro-oeste. E aí entra Mato Grosso, Brasília, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal. A gente precisa entender, mas para entender eu preciso ler, eu preciso buscar, porque na pele eu já sinto, mas eu preciso estar preparada para lidar com essa sociedade que é racista e que quando eu saio da minha casa, eu sou Antonieta dentro da minha casa, uma mulher preta, bem resolvida, com um monte de amigos, militante do movimento negro, mas quando eu saio do portão da minha casa para lá, eu sou Nieta, uma mulher preta, gorda, e se eu não sei quem eu sou, a sociedade sabe quem eu sou e já escolheu o meu lugar na sociedade, que não é o lugar que eu quero. Então, quando a gente fala em injúria racial, a gente fala do impacto direto que se dá da comunidade negra. E a mulher negra, quando eu falo que ela é mais impactada, é porque se eu sei que no Brasil, de 23 minutos, morre um jovem negro de arma letal, 23 por dia, 23 mil por ano, eu estou falando que essa mãe está sofrendo porque o filho dela morreu. Eu estou falando que essa mãe sofreu porque o companheiro dela morreu. E eu estou falando que essa mulher também sofre porque ela também sofre com o estupro, com todas as formas de violência e com as discriminações, porque eles acham que os nossos corpos são permissíveis. E isso não é verdade. Mas aí, a injúria racial, ela é um crime que precisa ser combatido, mas ela precisa, principalmente, de que todos nós, principalmente a comunidade branca, a gente precisa discutir privilégios, a gente precisa discutir branquitude, porque não se muda uma sociedade, não se faz revolução no conforto. Eu, Beethoven, você e tantos outros negros e negras e companheiros brancos que lutam nessa luta antirracista, não vamos mudar uma sociedade enquanto os demais viverem no conforto. Precisam sair do conforto, não é só postar que alguém foi discriminado,
é lutar para que outros não sofram essa mesma injúria racial e essa discriminação racial. Então, espaços como esse que a gente está dialogando nessa tarde de sábado traz uma perspectiva muito boa, porque aqueles que nos escutam, que é legal também reproduzir toda vez que tem um bate-papo, porque as nossas vozes, o nosso lugar de fala, ele precisa ser respeitado e ele precisa ser ampliado. E precisamos entender por que nós, negros e negras, pessoas conscientes, a gente ainda precisa, em 2021, estar dizendo basta de racismo. Está dizendo não queremos mais discriminação, não queremos mais injúria racial. E você que está em casa, mulher, homem, jovem, negro ou não, que está sendo discriminado, que para pensar, eu fui discriminado esses dias. Com esse bate-papo foi, porque quando te trataram de maneira pejorativa, quando colocaram um adjetivo que não te pertence, quando te excluíram, eles estão te discriminando, sim, porque essa sociedade ela foi preparada para discriminar, ela é estruturada no racismo. Mas nós não aceitamos isso, somos nós que vamos fazer a mudança. Eu acho que é por aí, e eu penso que não dá mais para silenciar. Não dá mais para você, meu amigo, minha amiga, meu companheiro de trabalho, e dizer para mim, em 2021, eu não sou racista. Eu preciso de você, meu amigo, minha amiga, que seja antirracista. Como diz Angela Davis, nós precisamos de pessoas antirracistas. E dizer para você, mulher preta que está aí em casa, minha companheira, minha irmã de cor, você, minha irmã branca, que entende também o seu lugar de privilégio e entende o quanto o racismo impacta nessa sociedade, que venha para a luta com a gente. Porque não se faz revolução no conforto. Eu preciso sair da minha casa, eu preciso gritar, eu preciso denunciar, eu preciso dizer o basta na hora certa. E mais que isso, é preciso coragem. É preciso coragem para fazer tudo isso. Mas eu quero dizer para você que a gente tem mãos, a gente tem braços, e a gente pode sim ajudar um outro. Vai para a rede social. Se você não encontrou no seu vizinho, se você não encontrou na sua casa, se você não encontrou no reduto de amigos, entre aspas, que você tem, aquela ajuda para que você possa denunciar, a gente está aqui para isso. Tem todo um movimento nesse Estado brasileiro, um movimento na sua cidade, um movimento no seu bairro. Vai procurar nas redes sociais, encontre e vamos somar. Porque muitos negros e negras e pessoas brancas vieram para a luta a partir de uma discriminação, de uma injúria racial que sofreram. Mas muitos vão continuar no conforto e muitos vão continuar no silêncio, com medo. Porque hoje o racismo mais que nunca tem matado. Ele sempre matou, mas a gente hoje filma, né? Joga nas redes sociais. Então, aí a gente ainda tem, graças a Deus, mais um instrumento. Mas dizer que a nossa luta, ela começou lá atrás, com os nossos ancestrais, a gente tem um monte de referência, dandaras, zumbis, a gente tem muita coisa boa para somar, né? Então é isso, e a gente, finalizando aí, eu sei que eu falo pra caramba, gente, eu sei que não é brinquedo, mas uma das coisas que nós temos que fazer é trabalhar a coisa do bem viver, porque o racismo tem matado cada um de nós. Trabalhar a coisa da união entre nós na luta e entender essa diversidade que existe mesmo dentro da comunidade negra. Quando eu vejo meu irmão da região de matriz africana sendo discriminado e não me posiciono, mesmo eu sendo evangélica, eu sou negra, evangélica, católica, seja lá o que for, eu estou reafirmando o racismo. Quando eu vejo a minha irmã da LGBT, meu irmão do LGBTQI+, sendo discriminado, eu também estou sendo racista, estou sendo homofóbico. Quando eu vejo meu irmão imigrante, eu estou sendo xenofóbico, porque eu silencio, e o silêncio mata. E a gente pode mudar essa sociedade. Obrigada. João, só posso, rapidinho aqui, eu sei que está com o tempo corrido aqui, mas é uma honra escutar a Antoneta falando aí, para mim realmente foi algo sensacional, assim.
é o reflexo de tudo que a gente vive, né? E o que ela fala, o que a Antonieta falou, realmente é muito importante. São intersecções, intersecção da mulher negra, né? Mulher negra periférica, são 3 intersecções. A mulher negra periférica gorda, são 4 intersecções. A mulher negra periférica gorda e mãe de um rapaz que está preso, já são 5 intersecções, né? Então, são 5 formas de preconceito diferentes se agregando a uma única pessoa, né? E por motivos de raça, cor, discriminação, ela está sofrendo aquilo. Então, compreender o que a Antonieta falou realmente é muito importante para a sociedade, para que ela compreenda, né? Para que ela assimile que a injúria racial, né, por mais branda que ela seja e seja direcionada a uma única pessoa, num todo, num contexto geral, a gente não consegue determinar quantas pessoas no Brasil sofreram injúria racial e carregam consigo o reflexo por 10, 15, 20, 30 anos, o reflexo dessa injúria que ela vem sofrendo. Então, esse mal que há interno na sociedade negra, que carrega as dores do preconceito que ela sofreu, as dores do racismo, né, ela não consegue ser medido e não consegue ser refletido através de uma simples fala do que a gente está fazendo aqui agora. Eu não consigo falar por milhões de negros que sofreram injúria racial, que sabem que, na verdade, eles não sofreram injúria, eles sofreram racismo, né? Então, o racismo por trás da injúria, ele causa um mal tão grande, tão maior na sociedade, que não se faz possível mensurar, né? Por isso que deve ser, de fato, extinto a injúria racial do nosso ordenamento jurídico, não deve existir, até para que essa fala da Antonieta ela seja compreendida de uma forma global. O racismo, ele mata, o racismo, ele segrega, o racismo, ele exclui, ele impede o jovem negro, a jovem negra de crescer, de se desenvolver, né? Ele é tão agressivo à cabeça do negro, que o negro ele acaba compreendendo que aquela situação, aquele local onde ele vive é aquilo, pronto, acabou, ele não vai conseguir mudar, ele não vai conseguir sair daquilo lá. Então, esse é o pior objetivo alcançado que o racista consegue chegar com o seu racismo, com suas atitudes racismo, segregadoras, né, como um todo. Tá? Então, é isso. Olha, maravilha, adorei essa nossa conversa, sensacional. Infelizmente, nós estamos sendo avisados que vai acabar o nosso tempinho aqui no Zoom. E eu agradeço muito, Antonieta, lindo, eu adoro sempre conversar com você. Beethoven, mais uma vez, e até a semana que vem, né, com o nosso Advocacia e Igualdade Racial. Um abraço para vocês. Vamos, até mais. Tchau, tchau. Um abraço, até mais. Tchau.